Oi, gente, aqui é o professor Leandro e hoje eu estou aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre essa estética literária do Barroco, que é uma estética literária extremamente importante para os grandes vestibulares e que não é uma estética tão difícil, apesar de ser um pouquinho exagerada, né? A primeira coisa que devemos observar é o que significa a palavra barroco. Entender o significado dessa expressão talvez nos leve a compreender a estética de maneira mais fácil. A palavra barroco, ela significa pérola irregular. Ela é uma expressão que vai designar uma arte que não traz um bom acabamento. Os artistas barrocos, eles ficaram conhecidos pelo exagero, eles se preocupavam com a quantidade de detalhes, mas eles não se preocupavam com a qualidade dos detalhes. Alguns críticos vão chegar a dizer que o barroco, ele na verdade, ele é uma arte de mau gosto. Um mau gosto esse devido a essa questão do exagero, né? Porque tudo que é exagero acaba sendo, às vezes, visualmente cansativo. Em cada país que o Barroco passou, ele acabou recebendo um título mundialmente conhecido como Barroco, porém, na Itália ele ficou conhecido como Marinismo, na Espanha como Gongorismo, na França como Preciosismo, na Inglaterra como Eufuísmo, ou até na Alemanha como Silesianismo. São nomes interessantes para uma estética interessante. O barroco é a arte da contra-reforma. Ele surge em um período onde a Igreja Católica ela estava passando por uma crise. A Igreja Católica ainda é uma grande potência, né? Sempre foi uma grande potência mundialmente conhecida, mas a Igreja Católica passou por diversos abalos. E talvez o maior abalo que ela sofreu foi foi o período da Reforma Protestante, que a levou a fazer a contra-reforma. Nesse período, né, Lutero ele tinha criado, talvez sem querer, como o próprio nome diz, né, Lutero não pretendia fazer uma nova igreja. Lutero pretendia fazer uma reforma na igreja que já existia, mas nem todo mundo está preparado para a mudança. A mudança, ela é algo extremamente doloroso. As pessoas, elas temem a mudança porque elas temem o novo. Elas estão acostumadas com aquele feijão com arroz e quando alguém tenta ousar, tenta apimentar, aí o medo, né, talvez aquilo não agrade. E isso foi o que aconteceu com a Igreja Católica. Quando Lutero criou a igreja, alguns historiadores chegam a dizer que 70% das pessoas ricas abandonaram a Igreja Católica e passaram, né, se converteram ao protestantismo. Particularmente, eu sempre debato com os meus alunos, eu não acredito nessas conversões do dia para a noite. Respeito quem acredita, né? Mas eu particularmente não. A conversão ela é algo diário, ela é algo constante, a conversão ela é visível. É muito fácil falar que você mudou, que você se converteu, mas você tem que provar no dia a dia que você é um novo ser, um ser reformado, né? Um ser renovado. Lutero, então, lançou a Reforma Protestante. A Igreja Católica sofre durante esse período, mas um dos meios que a Igreja teve de trazer de volta para o seio da Madre Igreja Apostólica Católica Romana os seus fiéis foi a Contra-Reforma. Nesse período, a Igreja se une com os artistas barrocos e ela tinha como objetivo construir monumentos, mas monumentos tão grandiosos que até o próprio Satanás tivesse a curiosidade de entrar na igreja e ver quão grandiosa era aquela igreja, quão grandioso era aquele monumento. Igrejas de ouro, banhadas a ouro, esculpidas com ouro, estátuas, esculturas, né, altares.
Eu, particularmente, até hoje, fico extasiado quando eu entro em uma igreja barroca na Bahia. As igrejas de Penedo, né? Algumas igrejas que trazem traços barrocos. Em Minas Gerais. A igreja de São Francisco, no Pelourinho. No último ano eu fui no Rio de Janeiro e conheci o mosteiro de São Bento, com detalhes barrocos, um monumento. A igreja, o templo era banhado de ouro do chão ao teto, né? Quando você se aproxima, você percebe que nem todas os detalhes eles eram harmoniosos. Enquanto no classicismo, que nós já estudamos, vocês viram que eles buscavam a harmonia, eles buscavam a perfeição. O homem barroco, ele se preocupou tanto com o exagero, em mostrar a opulência, em mostrar o drama que a igreja vivia, que a arte foi classificada como arte de mau gosto. Enfim, um outro detalhe importante para a gente é o seguinte: quais são as características do barroco? Quais são as principais características desse assunto? Aquilo que nós devemos realmente memorizar, porque quando nós vamos analisar as questões, responder referente às poesias que foram produzidas nesse período, é um período extremamente poético, nós temos que lembrar, primeiro, o barroco ele era teocêntrico. Mas é interessante ver que nós estamos saindo de um período, né, do período clássico, o homem está vivendo ali uma tormenta. De um lado ele tem a ciência, de outro lado o homem barroco tem a religião. De um lado ele quer seguir a fé, do outro lado ele quer seguir a razão. Onde ele deve ir? Para a igreja ou para o mundo? O doce ou o salgado? Ficar em casa ou ir para o cabaré? O que traz prazer? Porque tudo aquilo que traz prazer, como já diz a música, é proibido, é imoral ou engorda. Mas será que nós estamos preparados para abrir mão dos prazeres da carne? Particularmente, para mim, pecado seria aquilo que ofende o outro, agride o outro. O pecado pode ser visto nesse período como o exagero, mas não é apenas o exagero. A igreja realmente extrapolou. O homem barroco ele é teocêntrico, mas ele também não desacredita na religião. Desculpe, na ciência. O homem barroco ele é exagerado, mas tudo que é exagerado também cansa. O homem barroco ele valoriza a emoção. O homem barroco ele vive esse dualismo entre claro e escuro, doce e salgado, dia e noite. Porque, na verdade, a fé é algo que muitas vezes nós não encontramos explicações. E enquanto algumas pessoas vão dizer que fé é acreditar no impossível, no invisível, no imaginário, a ciência ela vai mostrar por A mais B que o que ela fala tem uma explicação racional. O homem barroco é um homem que vive esse dualismo. A arte barroca é a arte do contraste. O barroco ele é uma arte extremamente pessimista. O barroco é a arte do rebuscamento, a linguagem rebuscada, sofisticada, a linguagem culta, exagerada. É interessante perceber que, principalmente no Enem, que costuma trazer questões que misturam a arte literária com outras artes, quando a questão traz alguma figura, vocês devem perceber que toda figura barroca, ela tem geralmente um fundo escuro, com a imagem mais à frente, né, com um ponto de luz que clareia. O culto do contraste está ali entre o claro e o escuro, né? Esse dualismo de cores. A arte barroca ela é uma arte extremamente emocional. E há quem diga que a arte é desequilibrada, porque todo religioso é desequilibrado. Me perdoem. Não é desequilíbrio no sentido de questão mental, mas as pessoas religiosas, elas costumam agir pela emoção. É nesse sentido.
agir pela emoção, elas se entregam ali, elas vivem um momento, e então elas não conseguem naquele momento agir de forma racional. A religião, a fé é algo extremamente emocional, é algo de entrega. Se você não conseguir se entregar, então será que você realmente está onde você deveria estar? Será que você realmente acredita naquilo que você diz que acredita? Outra característica importante no barroco é o cultismo e o conceptismo. O cultismo, que ficou conhecido como gongorismo ou o jogo de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias. O que seria isso? Nós sabemos que uma pessoa culta geralmente traz uma linguagem culta ou cultista. Ela leu muito, ela viajou muito, ela demonstra isso nas suas palavras, usando termos rebuscados, palavras que não são muito usadas no dia a dia. O cultismo é a arte de falar bonito, é a arte de você convencer através da linguagem, essa opulência, esse domínio das regras. Sempre que eu falo dessa característica, eu lembro de um dos maiores representantes dele no mundo, que é Fernando Collor de Mello. Nós, não estou falando aqui em questão política, mas ouvir os discursos deste senhor, gente, é quase um orgasmo mental. Porque ele fala bonito, ele tem lábia, ele tem opulência, ele tem uma linguagem que muitas vezes não alcança todas as camadas sociais, porque a linguagem do cara é o que há de belo. Independente de você ser fã dele ou não. Mas ninguém vai negar que o homem fala bonito. Já o conceptismo, ele é o jogo de ideias, o jogo de conceitos. É você tentar, em poucas palavras, convencer o outro que o seu ponto de vista é melhor. O conceptismo ele pode ser observado em todas as pessoas, mas existem profissões como as pessoas da área jurídica, os pastores e padres, e os políticos principalmente, que eles devem ou deveriam dominar essa arte. Né? Tentar convencer em poucas palavras que o que você fala é o correto. Isso é magnífico. Dentre esse assunto, nós vamos ter apenas 2 autores que realmente são importantes para o Enem. Gregório de Matos Guerra, mais conhecido como Boca do Inferno, e o padre Antônio Vieira. Mas por que Gregório de Matos ficou conhecido como Boca do Inferno? Observação. Gregório de Matos era filho de um dos homens mais ricos da Bahia, um grande advogado para sua época. Ele tinha uma linguagem, né, uma retórica pomposa, ele era cultista, em alguns momentos também conceptista. Gregório de Matos Guerra, ele falou, enquanto vivo, de todas as pessoas que ele conheceu na Bahia. Baiano, falou mal da própria esposa, falou mal do pai, falou mal da mãe, dos irmãos, dos vizinhos, dos primos. Ele pode ser visto, ele deve ser considerado como um dos nossos primeiros críticos. Se ele falava mal dos políticos, se ele falava mal dos juízes, dos padres, né, das freiras, dos comerciantes, não falar da própria família seria hipocrisia. Porque você conseguir enxergar os defeitos do outro e não enxergar os defeitos da sua própria casa, isso é hipocrisia, isso é loucura. E Gregório não era isso. Então, por ter falado de todas as classes sociais baianas da sua época, ele ficou conhecido como o Boca do Inferno. Então, um aluno curioso poderia perguntar, se ele era tão infernal, por que ele não foi preso? Por que ele não foi morto? Primeiro, porque nós sabemos que no Brasil, quando você nasce branco, heterossexual, rico, e principalmente quando você tem conhecimento, as portas se abrem, elas não se fecham. Gregório de Matos Guerra, ele várias vezes foi parar no tribunal, mas aí era a palavra dele contra de uma pessoa socialmente inferior a ele.
Não existiam filmagens, não existiam gravações. Até quando ele escrevia poesia, as poesias elas eram escritas, a maioria das poesias elas eram apenas faladas ou cantadas. As que eram escritas, ele era muito, muito inteligente. Ele escrevia com uma caligrafia diferente. Ele nunca assinava. Não existiam coincidências. E por mais que alguém dissesse, é dele, prove. E ninguém provava. Chegou um momento que o povo da Bahia não aguentava mais, e então o governador da época, ele exigiu que ele fosse exilado durante 2 anos para que eles pudessem ter tempo de produzir, criar algum projeto de lei que impedisse que esse senhor voltasse a abrir a sua boca ali naquela região. Gregório de Matos Guerra ficou conhecido como Boca do Inferno e produziu poesias em vários setores. É claro, ele se destacou com as poesias satíricas, porém, ele também escreveu poesias religiosas e também escreveu poesias amorosas. Um pequeno detalhe. Quando ele fala de poesias amorosas, Gregório de Matos ele é extremamente erótico, ele é extremamente vulgar. Em alguns momentos ele chega a ser pornográfico. Existe uma poesia chamada Décima, que inclusive ele produziu e enviou para um convento de freiras na época, e naquele período a poesia causou um escândalo, porque ele usava metáforas ou usava uma linguagem de duplo sentido, uma linguagem de cunho erótico, que chocou a sociedade daquele período. Outro detalhe importante é quando ele escrevia as poesias satíricas. As poesias elas eram direcionadas à Bahia, ao povo baiano, à hipocrisia. A Bahia estava cada vez mais afundando, enquanto os políticos estavam cada vez mais ricos, estavam cada vez mais pomposos. E ele sofria porque ele amava a Bahia. Já as poesias religiosas, elas foram produzidas lá para o final da vida de escritor de Gregório de Matos Guerra. Já na velhice, Gregório de Matos Guerra, assim como nós, é típico do ser humano, quando está num período de sofrimento, nós nos aproximamos mais de Deus, nós buscamos uma religião. E ele fez assim. Então já na velhice, ele busca Deus, ele busca a salvação, ele busca o arrependimento. E ele se coloca ali nas poesias sempre, sempre. E esse é um detalhe importante. Vocês vão ter escritores falando de questões religiosas. Cecília Meirelles, Alfonso Guimarães, Vinícius de Moraes. Autores que eram extremamente católicos e escreviam sobre as questões da sua fé. Só que o único que sempre se coloca ali diante do seu leitor como um pecador arrependido é Gregório de Matos Guerra. Quando ele escreve na poesia dele a Jesus Cristo nosso Senhor, ele diz: eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Geralmente as poesias dele eram escritas em soneto. Essa é uma herança do classicismo. Geralmente as poesias dele eram escritas em versos decassílabo, mas isso não era uma regra. Essa era uma regra no classicismo. No barroco, os autores ainda usavam rimas, ainda usavam versos, ainda tinham preferência por soneto, mas isso não era uma regra. Outro detalhe aqui importante. Muitas poesias nesse período, elas relatam a questão da transitoriedade da vida. A vida é algo extremamente passageira. O homem barroco, ele é aquele homem inquieto, é aquele homem que vive em cima do muro. Porque, na verdade, ele quer viver esses prazeres, mas ele tem um medo interno. Um medo de viver intensamente os prazeres da carne e não alcançar a salvação do outro lado. É uma dúvida que as pessoas vão ter sempre, né? Independente da sua fé. Onde será que a gente vai quando morrer? Será que os professores vão para o céu? Eu penso que os professores merecem o céu, né? Já sofrem tanto durante a vida. Mas e se não forem? E se não existe céu? E se não existe inferno?
E se não existir o purgatório? É morrer fim? Eu penso que não. Mas aí é uma questão particular de cada pessoa. Ao lado de Gregório de Matos Guerra, nós temos o padre José de Anchieta. Padre Antônio Vieira. É tanto padre que daqui a pouco a gente vai parar no padre Fábio de Mello. Enfim, o padre Antônio Vieira, ele é, na verdade, um dos maiores representantes da linguagem conceptista no Brasil. Padre Antônio Vieira, ele escreveu obras de cunho didático e pedagógico, né? Ele ficou conhecido por escrever os sermões. E um pequeno detalhe, os sermões de Padre Antônio Vieira, eles eram sempre divididos em 3 partes. O introito, o desenvolvimento, o argumentamento e a peroração. Geralmente, essas são palavras, muitas vezes, que não são usadas, são palavras difíceis para coisas muito simples. Uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Os sermões que ele produzia eram sempre com uma tentativa didático-pedagógica e catequética. Os sermões mais importantes dele são o sermão da Sexagésima, o sermão de Santo Antônio aos Peixes, o sermão do Bom Ladrão, o sermão da Quarta-feira de Cinza e, particularmente para mim, o sermão de Santo Antônio aos Peixes é o sermão que mais me agrada. Penso que é um sermão que não vai cair em vestibulares, pelo menos na atual conjuntura social. Uma vez que nesse sermão ele usa a alegoria dos peixes para retratar a política, quando ele fala no sermão de Santo Antônio aos Peixes. Sermão esse que recebeu esse título porque ele foi lido durante o dia de Santo Antônio. E ele fala que na nossa sociedade nós temos peixes grandes e peixes pequenos. Os peixes grandes são os políticos, são os burgueses, são os comerciantes. E os peixes pequenos somos nós, operários, trabalhadores. E é muito bonito quando ele fala que um peixe grande, o salário de um político, ele poderia alimentar vários peixinhos. Mas não basta um peixinho, nem 2, nem 100, nem 1000, nem 1 milhão. Os peixes grandes, eles nunca vão se satisfazer. Mas como nós sabemos, os privilégios que os políticos no Brasil tinham e continuam tendo, eles são enormes. Se esses privilégios fossem divididos para as camadas populares, as pessoas que estão na faixa de vulnerabilidade, certamente o Brasil seria um país melhor. Mas, infelizmente, isso é uma utopia. Penso eu que isso nunca vai acontecer. Espero, enquanto pessoa religiosa que sou, que isso mude, mas é o que tem para hoje, né? Como diz o ditado. No todo, o barroco, ele é a arte do contraste. O homem barroco é este homem que vive esse dilema, essa crise existencial. De um lado, o padre Antônio Vieira, escrevendo grandes sermões sobre o homem daquela época. Sua escrita era sempre baseada em passagens bíblicas. As pessoas vibravam com o que o homem escrevia. O homem era o cara. Já do outro lado, nós temos o Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, que falou mal de todas as pessoas. Não falou mentiras. Falar a verdade dói. Mas como diz o ditado também, aceite que dói menos. Nós não estamos preparados para ouvi-las. Nós não estamos preparados, como diz Clarice Lispector, para nos desnudar. Como diz a própria Clarice, autora que eu particularmente admiro, se nós fôssemos nós, se eu fosse eu, se você fosse você, talvez nem a gente se reconhecesse. Talvez os nossos amigos não nos reconhecessem na rua. Se eu fosse eu, talvez até a minha fisionomia mudasse. Se eu fosse eu, talvez eu estivesse preso na cadeia. É por esse motivo que é necessário usar essas máscaras sociais para que a gente consiga conviver com mais tranquilidade. Então, ficamos por aqui.
Beijo.